A gente sempre ouve falar que o agronegócio é o grande motor do Brasil, né? Um setor simplesmente gigantesco, que não só alimenta o nosso país, mas o mundo todo. Mas aí fica a pergunta: como é que uma pessoa comum, como eu, como você, pode investir nessa potência toda sem ter que, sei lá, comprar uma fazenda? Bom, é isso que a gente vai descobrir agora. E a resposta para essa pergunta tem um nome, e ele é bem direto: Fiagro. Pensa no Fiagro como uma ponte que consegue conectar o dinheiro de qualquer pessoa, mesmo que seja pouco, diretamente com a força e a produtividade lá do campo brasileiro. A ideia por trás dele é bem simples e até genial se a gente parar para pensar. Imagina o seguinte: em vez de uma pessoa sozinha tentar comprar um apartamento, que tal juntar um grupo de amigos para comprar o prédio inteiro? O Fiagro funciona exatamente assim. Ele junta o dinheiro de vários investidores para poder aplicar em ativos enormes do agronegócio, coisas como terras, silos ou até mesmo no financiamento de safras inteiras. Ok, a estrutura toda pode até parecer meio complexa no começo, mas na prática, o caminho para quem está começando é muito mais direto, muito mais focado. Vamos ver como tudo isso se simplifica. Olha só, existem alguns tipos diferentes de Fiagro, mas o que realmente importa para a grande maioria das pessoas é o tal do Fiagro-FI. Pensa nele como se fosse um primo do campo dos fundos imobiliários que muita gente já conhece. Ele é negociado direto na Bolsa de Valores, o que significa que qualquer um pode comprar cotas com pouco dinheiro. E, talvez o melhor de tudo, os dividendos que ele paga, geralmente todo mês, são isentos de imposto de renda. Tá, mas de onde exatamente vem o dinheiro? Como é que um Fiagro gera renda para o investidor? Basicamente, existem dois caminhos principais, e entender essa diferença é a chave na hora de escolher em qual fundo investir. Então, o ponto central é este aqui. Os fiagros de papel, que são a grande maioria hoje em dia, funcionam basicamente como um banco. Eles emprestam dinheiro para o setor, compram títulos de dívida e recebem juros por isso. Já os fiagros de tijolo, como o nome já diz, são donos dos ativos físicos. Eles compram a terra, o silo, o armazém e ganham dinheiro com o aluguel, com arrendamento. E aqui a gente vê o ciclo completo do dinheiro em ação. É um fluxo bem interessante, olha só. A pessoa investe, compra uma cota. O fundo pega esse dinheiro para financiar um produtor. O produtor usa o dinheiro, produz e paga juros para o fundo. E o fundo, por sua vez, distribui esses juros como dividendos. Ou seja, é o dinheiro de cada um trabalhando diretamente na economia real. Certo, o mecanismo todo faz sentido, mas na prática, o que se ganha com isso? Vamos dar uma olhada nas vantagens que têm atraído tanta gente para os fiagros. As vantagens são bem claras. Na verdade, primeiro, a acessibilidade. Dá para começar com pouquíssimo dinheiro. Segundo, a renda passiva. A maioria deles paga dividendos todo santo mês. Terceiro, a gestão é profissional, tem especialistas cuidando do dinheiro. E por último, um ponto super importante, diversificação. O agronegócio tem um ritmo próprio que muitas vezes não tem nada a ver com as altas e baixas da bolsa. Agora, este número aqui merece um destaque especial: 0. É isso mesmo. Esse é um dos maiores atrativos para quem busca renda passiva, e o motivo está logo na sequência. Exatamente isso. Para a pessoa física, os dividendos que caem na conta todo mês são isentos de imposto de renda. Claro, o fundo precisa cumprir umas regrinhas básicas de mercado, como ter um número mínimo de investidores, mas a maioria já se encaixa nisso. Na prática, significa que o rendimento que chega na conta é líquido, limpinho. Mas, como em qualquer investimento, não existe almoço grátis. Para uma análise ser honesta, a gente precisa olhar o outro lado da moeda e entender direitinho quais são os riscos envolvidos. Todo investimento tem seus riscos, não tem jeito. Nos fiagros, os principais são estes aqui. Primeiro, o risco de crédito, que é, falando português claro, o risco de calote. Para se proteger, o fundo diversifica e empresta para um monte de gente diferente. Depois, o risco climático, uma seca, uma enchente. O fundo se protege investindo em várias regiões do Brasil. E por fim, o risco de mercado, que está ligado à taxa de juros, a Selic. Esse é gerenciado ativamente pelos gestores, que estão sempre buscando os melhores ativos. E além de tudo isso, existe uma camada de proteção. Esse mercado é todo regulado pela CVM, que é tipo o xerife dos investimentos no Brasil. Isso quer dizer que existem regras claras de transparência, auditorias e um ponto fundamental: o dinheiro do fundo é totalmente separado do dinheiro da empresa que o administra. Isso não zera o risco do investimento, óbvio, mas garante que a operação toda seja mais segura e transparente. No fim das contas, eu acho que tudo se resume a esta frase: investir em Fiagro é, essencialmente, apostar na força do campo brasileiro. É se conectar diretamente com um dos setores mais produtivos e resilientes que a gente tem.
É apostar na produção de alimentos, na tecnologia do campo e na incrível capacidade de exportação do nosso país. Então, fica aí a reflexão. Com um acesso tão fácil, com um potencial de renda mensal isenta de imposto e com toda a força de um dos setores mais importantes da nossa economia, quem sabe o agronegócio não pode ser o próximo motor de uma carteira de investimentos?